fico vendo que esse governo, ele gasta muito, ele só aumenta gasto, mês após mês gasto, e para compensar esses gastos, ele cria mais impostos. Então toda hora vem o Haddad, vem outra pessoa do governo e fala, veja bem, o tal setor ali tá ganhando muito dinheiro, então vamos ver se a gente vai fazer uma compensação para pegar... Eles sempre jogam essa, né? Fazer uma compensação. Eu não vejo saída até 2027 de ter uma melhora no Brasil. E se ganhar, qualquer pessoa que ganhar vai ter uma bomba em 2027. O que você acha que se o Lula continuar no poder, o que vai acontecer com o Brasil na questão fiscal, tributária? O brasileiro ele tem que se preparar? Qual que é a sua visão? Literalmente o fundo do poço, né? Mas o Brasil, ele tem solução, Aldo? Plena solução. O Brasil dispõe. A natureza foi muito generosa com o Brasil. Foi demais. Deus deu ao Brasil que não deu mais a nenhum país do mundo. Você tem a maior fronteira da agropecuária do mundo. E quando o mundo tem como desafio a segurança alimentar, nenhum país do mundo está preparado para oferecer segurança alimentar como o Brasil. Nenhum. Nenhum país tem capacidade de produzir proteína, de produzir comida, de produzir grãos como o Brasil tem. Então, essa é a grande e a primeira vantagem nossa. E é essa a primeira preocupação do mundo, segurança alimentar. Isso aqui a humanidade conhece há 30 ou 40 anos. Televisão, sei lá, 60, 70 anos. Automóvel, 100 anos. Aviação, sei lá, 70, 80 anos. Segurança alimentar é desde que a humanidade existe. E é 3 vezes por dia. A humanidade já viveu sem isso. A humanidade só nunca viveu sem comer e sem fazer as refeições diárias. E só tem uma atividade no mundo que garante isso. É a agricultura e a pecuária. Não tem uma outra. Você pode ter fábrica de tudo. Agora, a comida tem que ser no campo. A segunda necessidade do mundo é energia. O Trump veio aqui, na Venezuela, tem muita gente que, foi pela democracia. Que democracia? Nenhum país do mundo derrubou tanta democracia na história como os Estados Unidos. Nunca foi democracia, é petróleo. Isso é petróleo. Guerra lá no Irã. Por que é? Porque eles são calvinistas e os iranianos são muçulmanos? Não, isso não é por isso. Tem país muçulmano como a Arábia Saudita que tem excelentes relações com os Estados Unidos. Exatamente. Não é religião, é petróleo. Petróleo. Então, é a busca do petróleo. E aqui nós temos o petróleo e desprezamos o petróleo. Na Amazônia você tem condições, segundo a Eletrobras. Eu digo a fonte porque pode ser consultado inclusive no meu livro sobre a Amazônia. A Eletrobras planejou duplicar a geração de energia com mais 7 ou 8 hidrelétricas na Amazônia. Todas bloqueadas. A Amazônia é uma fábrica de energia, Luan. Porque você tem uma bacia, uma planície, cercada por 2 planaltos. O Planalto Central e, do outro lado, o Planalto das Guianas, ou Maciço das Guianas. Do Planalto das Guianas, os rios descem na direção da planície, formando cachoeiras e corredeiras. Do Planalto Central, da mesma forma, o Rio Madeira, entre Porto Velho e a fronteira com a Bolívia, tem 19 cachoeiras. Caramba. É fábrica de energia, tudo bloqueado, tudo proibido. E a China fazendo a maior hidrelétrica do mundo, em cima do Tibete, lá a 4.000 metros de altura. A China, cujos rios, perto dos rios brasileiros, são pequenos córregos comparados com os nossos rios. Se você comparar esses rios da China com o rio Amazonas, com o rio Madeira, com o Purus, com o Xingu, com o Tapajós, com o Rio Negro, não são rios que se comparem com esses rios da Amazônia. Mas tudo bloqueado, tudo parado. Então o Brasil tem o petróleo que começa aqui, na bacia de Pelotas, e vai até o Amapá. 7.500 quilômetros de litoral que você tem petróleo, tudo bloqueado. A margem equatorial começa no Rio Grande do Norte e vai até o Amapá. E você tem energia hidrelétrica, você tem energia de biomassa, energia de biodiesel, você tem o álcool, etanol de milho e de cana, você tem energia eólica, você tem energia solar, todo tipo de energia o Brasil tem. É a matriz mais diversificada do mundo, bloqueada por IBAMA, FUNAI, Ministério Público, porque acha que isso ameaça o meio ambiente. Eles não acham que é a pobreza que ameaça o meio ambiente, que é a falta de saneamento básico que ameaça o meio ambiente. Eles acham que ameaça o meio ambiente é o desenvolvimento. Então você tem energia. E o terceiro elemento que pode prover o futuro do Brasil de prosperidade é a fronteira mineral, são as terras raras. No século das terras raras, o país das terras raras é o Brasil. E a Amazônia é a região das terras raras. O Brasil tem terras raras em todo o território. Você vai aqui no sul de Minas, tem terras raras naquele quadrilátero que vai de Poços de Caldas
Andradas. O governo, inclusive, está programando, já fez uma visita interministerial a essas áreas de terras raras. Terras raras no Triângulo Mineiro, terras raras em Goiás, terras raras em Roraima, terras raras no Pará, terras raras em Rondônia. Todo canto tem terras raras no Brasil. Agora, isso tudo interditado. Uma mina que o Brasil conseguiu legalizar, lá em Goiás, os americanos pagaram 14 bilhões de dólares. Primeiro botaram 600 milhões de dólares para ampliar a produção e depois 2 bilhões e meio de dólares para comprar uma empresa cujo acionista principal é o Pentágono. Caramba, não é empresa privada, o acionista é o Pentágono que é acionista. E o Brasil desperdiçando, nós podíamos ter 200 minas dessas operando. Mas não tem recurso, desperdiçando, interditando, não, pessoal. Precisa mudar esse roteiro. É que eu vejo que o Brasil ele é muito preocupado com pequenas coisas, às vezes com pronome. Ele, dele, ele, dele, e com coisas importantes, Aldo. Eu não vejo essa preocupação, eu não vejo um político falar do que você está falando. Que o Brasil tem esse potencial e ele é menosprezado. Por que você acha que o desinteresse dos políticos em geral? Luan, essa história é difícil e é antiga. Nos anos 70, 1972, divulgaram em Roma um documento cujo título é... Isso está na internet também. Eu digo que está na internet porque qualquer um pode pesquisar. Chama Os Limites do Crescimento. Esse documento é de autoria de uma instituição que foi denominada de Clube de Roma. Qual é a essência desse documento? Dizer que o planeta tinha chegado no seu limite, que não poderia mais suportar o desenvolvimento, que entraria em colapso. A natureza não aguentaria mais o desenvolvimento. Agora, qual é a observação? Não aguentaria mais o desenvolvimento dos que não tinham se desenvolvido. Dos que já tinham se desenvolvido, tudo bem, não tinha ameaça nenhuma. Aí precisava de um fórum que legitimasse, porque era um documento privado, de empresas com tecnocratas e acadêmicos. Convocaram uma conferência da ONU para discutir o meio ambiente. Foi a primeira conferência de Estocolmo. Era o governo militar. O governo destacou para liderar a nossa delegação um diplomata muito respeitado, o embaixador Araújo Castro, que tinha sido ministro das Relações Exteriores do governo João Goulart. E mesmo tendo sido ministro de um governo deposto, ele foi preservado, não foi cassado e virou embaixador do Brasil na ONU. E ele teve um embate muito sério com o embaixador americano nessa conferência, que também era um estadista, um homem muito preparado, foi senador pelos Estados Unidos, o embaixador Patrick Moynihan. E o embaixador Araújo Castro, ele disse o seguinte: isso aqui não é meio ambiente, isso é outra coisa. Vocês congelaram o poder militar mundial. E como congelaram o poder militar? Com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Porque o que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares? As armas nucleares dos países fortes, das potências, quais sejam? Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, União Soviética na época e China. Essas armas nucleares não ameaçam a paz do mundo. As armas nucleares de vocês é que vão ameaçar. Portanto, vocês não podem ter armas nucleares. E aí ele dizia, quando vocês aprovarem esse acordo, esse tratado de não proliferação, vocês congelaram o poder militar. Porque estabeleceram a superioridade perante as outras dos países que têm armas nucleares sobre os que não têm. Você acha que se o Japão tivesse arma nuclear, os Estados Unidos teriam jogado bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? De jeito nenhum. É claro que não, entendeu? Então, você transformou o resto da humanidade em refém de quem tem armas nucleares, de 5 países. E aí, o embaixador Araújo Castro fez o raciocínio seguinte, e disse, vocês congelaram o poder militar e agora querem congelar o poder econômico. E como congelar o poder econômico? Quem se desenvolveu, se desenvolveu. Quem não se desenvolveu, não poderá mais se desenvolver, porque o planeta não aguenta. O planeta aguenta o desenvolvimento de vocês. Só deles lá. Eles podem queimar carvão à vontade. Pode fazer tudo bem. E nós não podemos fazer nada. Aí ele diz, e tem uma terceira consequência. Como nós não poderemos mais nos desenvolver, porque o nosso desenvolvimento ameaça o meio ambiente, o que é que nós fazemos com os nossos recursos naturais? Fornecemos para vocês, porque vocês podem usar os recursos naturais, porque o desenvolvimento de vocês não ameaça o meio ambiente. O nosso é que ameaça. Ele disse, isso é inaceitável. Nessa conferência do clima só vai acontecer se tiver 2 agendas. Proteção do meio ambiente e direito ao desenvolvimento. Sem isso, esqueça. E ele foi articular
com os países africanos, com os países asiáticos, uma agenda que contemplasse os dois itens e impôs a mais conhecida derrota diplomática aos Estados Unidos e à Europa Ocidental. Disse, não, vocês não vão fazer isso. Só que depois dessa conferência de 1972 e depois que o embaixador Araújo Castro deixou de ser diplomata, o Brasil abandonou a agenda do desenvolvimento e terminou fazendo esse converscote de Belém, que foi essa conferência do clima de dezembro, novembro do ano passado que eu participei, que aquilo ali foi um vexame. Fico vendo que esse governo, ele gasta muito, ele só aumenta gasto, mês após mês gasto, e para compensar esses gastos, ele cria mais impostos. Então toda hora vem o Haddad, vem outra pessoa do governo e fala, veja bem, o tal setor ali tá ganhando muito dinheiro, então vamos ver se a gente vai fazer uma compensação para pegar... Eles sempre jogam essa, né? Pra fazer uma compensação. Eu não vejo saída até 2027 de ter uma melhora no Brasil. E se ganhar, qualquer pessoa que ganhar vai ter uma bomba em 2027. O que você acha que se o Lula continuar no poder, o que vai acontecer com o Brasil na questão fiscal, tributária? O brasileiro ele tem que se preparar? Qual que é a sua visão? Vamos partir da realidade, hoje, atual. Qual é a realidade? A realidade é que o Brasil quebrou. Luan, o Brasil é um país quebrado. Os economistas diziam que ia quebrar em 2027, não, já quebrou. Que é a prova de que já quebrou? O Brasil está sofrendo um apagão administrativo. Um dia desse tinham 40, 50 universidades paradas. Caramba! As Forças Armadas não têm mais dinheiro para fazer os exercícios regulares na aviação e na Marinha. Botar os aviões para treinar, para voar. Não tem. Não tem. O ministro da Defesa disse que se o Brasil for atacado, a melhor política é abrir as portas, porque não tem condições de resistir. Você tem um apagão das agências. Todos os ministérios, todos, sem exceção, tiveram seus recursos contingenciados. Contingenciamento é uma expressão jurídica e administrativa para congelamento de recursos. Por quê? Porque não tem dinheiro. Você tem um orçamento, mas não tem os recursos para executar o orçamento. Então você contingencia. Você não pode emitir uma nota de empenho e pagar uma despesa porque o dinheiro não existe. Como é que o governo responde a essa situação? O governo responde aumentando despesa para a eleição e tentando aumentar impostos para pagar essas despesas. Isso não é solução. O país precisa aumentar a arrecadação, a base da arrecadação. Não aumentando impostos, mas, se possível, diminuindo os impostos. Para poder gerar mais. Porque isso torna o país inviável. Há em curso uma fuga de capitais e uma fuga de domicílios fiscais, que é uma explicação para a quebradeira, um exemplo. A Raízen, uma grande empresa de logística, de energia, quebrou. A Rumo, que é o ramal de logística dessa empresa, está sendo vendida para os chineses. Você tem o Pão de Açúcar. Quem diria que o Pão de Açúcar quebraria um dia? Quebrou. Você tem a inadimplência crescendo, tanto das pessoas jurídicas quanto das pessoas físicas. Você tem ainda uma taxa de juros de 14%, 15% ao ano, um investimento zero. Essa semana eu vi nos jornais que a Lupo, que é uma fábrica tradicional... Já foi para o Paraguai. Foi para o Paraguai. Outras estão indo para o Paraguai. Tem filas de brasileiros. As empresas que foram para a China, Tramontina foi para a China, a VEG foi para a China, aquela outra de carrocerias de ônibus lá de... Randon? Não, lá de Caxias, foi para a China. Ou seja, as empresas estão procurando o seu destino. E aqui, quem ganha dinheiro de forma criminosa é uma instituição como o Banco Master. Essa é a turma que ganha dinheiro. O banco virou um instrumento não mais de estimular o investimento, de emprestar para o investimento, mas é uma fábrica de derivativos, de ganhar dinheiro com papéis. O país não é viável por esse caminho. O país só pode ter um ajuste fiscal pela receita. Exatamente. E pela receita estimulando um crescimento econômico, desenvolvimento e não aumentando impostos. Aumentar impostos, você vai ter duas consequências imediatas. A primeira é a inadimplência, porque o empresário vai preferir pagar o funcionário dele a pagar o imposto. A segunda consequência, se ele tentar fazer as duas coisas, é quebrar.
é se inviabilizar. E é isso o que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que o futuro do Brasil com esse governo é difícil. Ele